Eu quero compartilhar com você hoje um tema muito especial. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, essa palavra-chave já deve ter passado aí pela sua mente, pelos seus ouvidos. Você já deve ter pensado, ou pelo menos ouvido ela. Nós vamos falar sobre cultivando a verdadeira autoestima. Por que a verdadeira autoestima? Nós vivemos numa época, num tempo, onde cada vez mais tem se tornado nítido para todo mundo, para as pessoas, a importância de questões a respeito da nossa alma, das nossas emoções, aquelas questões mais subjetivas da vida, menos práticas. E não somente no ambiente espiritual esses temas são trabalhados, mas no mundo como um todo, nas organizações, nas empresas, tem se entendido que quanto mais claras essas questões forem para as pessoas e mais desenvolvidas elas forem nas questões de dentro, melhores elas serão como profissionais, e por isso as empresas têm investido em treinamentos, em desenvolvimento pessoal. Os livros que mais vendem hoje nas livrarias são livros de tema de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Porém, o mundo tem uma visão a respeito dessas questões. Autoestima é uma palavra muito comum, que a gente tem ouvido muito falar sobre ela, porém, será que é sobre a perspectiva correta? Será que a autoestima que a gente tem sido estimulado a cultivar, a desenvolver, a adquirir, é a autoestima que deveríamos ter? Eu quero falar sobre isso com você porque existe uma verdade de Deus sobre sua vida. E essa verdade de Deus a respeito da sua vida gera, desenvolve e cultiva a verdadeira autoestima. E eu quero compartilhar com você a respeito disso. Olha só, é muito interessante perceber uma coisa. Muitos talvez não pararam para pensar, mas o que é autoestima? Autoestima, a palavra auto é a si próprio, e estima é valor. É o valor que você dá a si próprio. É a medida de valor. Você já percebeu que valor é algo não muito complexo como as pessoas pensam, apesar de muitos não entenderem. Por exemplo, existe uma premissa aí do mercado que é a lei da escassez, ok? Da oferta e da demanda. Quando algo é raro, quando algo é difícil de se encontrar, aquilo tem um valor percebido maior. O valor daquilo é maior. Por isso que joias, diamantes, joias preciosas, o próprio ouro, tem um valor de mercado alto, porque é inacessível, é difícil de se encontrar, é raro. E não é que necessariamente o preço daquilo é aquele, o valor daquilo é o que o próprio elemento em si dá. Porque a gente não sabe, o valor ele surge a partir da percepção das pessoas em relação àquilo. Eu vou te dar outro exemplo. Existe uma marca de celular muito famosa e que, por mais que existam vários celulares, várias marcas e vários tipos, muitas pessoas querem ter aquele aparelho daquela marca com aquele símbolo. E ele chega a custar 2, 3, 4 vezes mais caro do que outros aparelhos. Ele é bom? Claro que é. Ele tem bons recursos? Tem. Mas se você parar para analisar, o preço que as pessoas pagam nele não é o custo dos elementos, das peças, da câmera, da lente, da tela, não. É o valor que é dado a ele. O valor é algo subjetivo, é uma estima dada. E existe uma estima que você dá a si mesmo. Nem sempre é o seu verdadeiro valor, mas é o valor que você atribui a si mesmo. Ah, Rony, você está me confundindo muito. Do que você está falando? Você já ouviu alguma história de alguém que encontrou algo que não sabia o quanto valia e lidou com aquilo de uma maneira muito simplória? Eu, por exemplo, eu não sei distinguir o que é uma maquiagem boa e o que é uma maquiagem ruim. Se eu tiver numa mesa lá na bancada da Maiara onde ela se maquia, para mim aquilo tem o mesmo valor. Eu não sei dizer se uma é melhor ou outra é pior, porque eu não conheço. Para mim, tudo aquilo tem o mesmo valor. Porém, para minha esposa, talvez, uma maquiagem é muito mais cara, tem um valor muito maior do que para mim tem. E ela consegue diferenciar isso. Mas por quê? Porque eu não conheço. Normalmente, o valor que a gente dá às coisas tem a ver com o nível de compreensão que a gente tem dela, o nível de consciência que a gente tem delas. É sobre isso que eu quero falar com você. A tua autoestima, basicamente definida,
pela tua consciência, a tua clareza e a tua capacidade de compreender quem você é. E é aqui que eu queria chegar. Essa é a pergunta que eu te faço agora para a gente começar essa palavra. Quem você é? Você tem clareza de quem você é? Você tem clareza de qual é o seu valor? Ou, perdão, o seu valor é coerente com quem você é de verdade? Fala, Rona, eu não sei, porque eu nem me conheço direito. Eu nem sei quem eu sou direito. Eu quero ler alguns textos com você, eu quero te ajudar através de uma reflexão bíblica a respeito de quem você é e de qual é o nosso valor. Romanos capítulo 12, verso 3, tem um texto que diz assim: pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Tem uma versão que diz o seguinte: ninguém tenha um valor errado de si mesmo. E sabe o que é esse texto? Talvez muitos jogariam ele para baixo, para o lado negativo, dizendo, olha, segura a tua onda, não se acha, viu? Porque Deus está dizendo, não tem um valor sobre você mesmo acima do que você tem, ou do que você realmente é. Mas o texto, a parte B do texto, diz o seguinte, olha, tenham, antes de tudo, um valor equilibrado. E o que é equilibrado? Na medida certa. Sabe qual é o grande problema da autoestima? Quando nós damos um valor errado a nós mesmos, quando damos uma estima inapropriada. Tanto quando nos achamos mais do que tudo e de todos e acreditando que somos os mais importantes do mundo e que o mundo gira em torno do nosso umbigo, isso é dar um valor elevado a si mesmo do que deveria ter. Tanto quanto a gente se subestima, se acha pior, se acha fraco, se olha como incapaz, como frustrado, como feio, como burro, como incompetente, como desqualificado, como seja lá o que for, o rótulo que você coloca a si mesmo. Ter um valor errado sobre si mesmo é um grande problema. É um grande problema. E do que é que nós estamos falando? O nosso valor e a nossa autoestima, ou seja, o valor que eu tenho a respeito de mim mesmo, ele é determinado pela minha identidade, ou pelo menos pela minha noção da minha identidade, pela minha consciência de identidade. Existe uma palavra, uma outra palavra, que a gente usa e que a gente entende e nos ajuda a compreender isso melhor, que é a autoimagem, que é a forma como você se enxerga. Autoimagem nada mais, nada menos é do que a forma como você se vê. E a forma como você se vê, a tua autoimagem, determina a tua autoestima. Tá me acompanhando? Vamos lá. A minha autoimagem, como eu me enxergo, a forma como eu me vejo, determina o valor que eu dou a mim. Então a minha autoestima sempre será definida pela minha autoimagem. E existe um grande problema, porque muitos de nós temos uma visão errada de quem nós somos. E esse é o grande projeto de Satanás para esta geração. Roubar a identidade o projeto de Deus, de quem nós fomos criados para ser, e embutir na nossa mentalidade, no nosso coração, feridas, marcas que nos deem uma compreensão errada de quem nós somos. Talvez você está assistindo essa mensagem e você viveu experiências que marcaram a sua vida de forma que elas começaram a condicionar a visão que você tem a respeito de você mesmo. Talvez você passou por experiências e situações que criaram um rótulo a respeito de quem você é. Eu já vi vários rótulos na sociedade, a gente vê o tempo todo. Nós temos o gordo, o magro, o bonito, o feio, mas existem outros rótulos também das experiências que a gente vive. O separado, o divorciado, o ex-drogado, o doente. E nós poderíamos fazer uma lista enorme de rótulos, porque as pessoas são assim. As pessoas, infelizmente, a natureza caída faz com que a gente seja simplista, seja baixo. A gente gosta de simplificar as coisas e rotular as pessoas. A gente coloca rótulos nas pessoas. Mas assim como nós temos essa tendência a colocar rótulos nas pessoas, nós colocamos rótulos a nós mesmos, ou aceitamos os rótulos que recebemos das pessoas e da sociedade. Você não é o que a sociedade diz que você é. Você não é o que a tua família diz que você é. E você não é até nem o que você diz que você é. Você é quem Deus diz que você é. Esse é o grande segredo da identidade. Quando você tem uma identidade clara, isso vai te dar uma
autoimagem correta. E uma autoimagem correta vai te dar, consequentemente, uma autoestima correta. Olha só, existe um grande problema. Porque identidade não é o que você pensa de você, mas quem você é necessariamente. Quem nós somos é fruto da nossa natureza e do nosso propósito. Tem uma coisa muito engraçada, que você nunca parou para pensar na sua identidade? Já parou para pensar sobre... E eu não estou falando da identidade agora subjetiva, eu estou falando do seu RG, do seu documento de identidade. Já parou para pensar que a gente tem um documento que diz que nós nascemos em um determinado lugar, que nós somos filhos de fulano e de ciclano, que nós temos determinada idade, e tem várias informações sobre nós. E o legal do documento de identidade, que ele é um documento condicional para muitas coisas na sociedade. Você não pode fazer a grande maioria das coisas civis sem a tua identidade. Por quê? Porque a tua identidade revela várias coisas. Algumas das coisas que a identidade revela. A tua identidade revela a tua natureza. De onde você veio. Ou seja, a tua identidade garante que você não surgiu do nada. Você não apareceu do nada. Você não é um ser estranho. A tua identidade diz, olha, esse fulano veio de tal lugar, ele nasceu em tal lugar, essa é a origem dele. A tua identidade revela a tua origem. Mas também a tua identidade revela a tua filiação, de quem você é filho, a tua paternidade, né? Quem é sua mãe, quem é seu pai. A tua identidade revela, em resumo, em aspectos bem práticos e objetivos, quem você é. Quem você é. Quando você está perdido, quando você vai cruzar para um outro país, quando alguma autoridade civil te encontra e quer saber quem você é, eles vão pedir o teu documento, a tua identidade, para saber realmente quem você é. Não adianta você falar. Não adianta você falar. Porque se você disser, olha, eu sou americano, eu tenho, digamos que você tenha 50 anos de idade, você diz, eu tenho 20 anos de idade, e você inventar qualquer outra coisa, aquilo não tem valor. O que você diz não tem valor. Por isso que essa autoestima ensinada no mundo, dizendo, olha, acredite que você é isso, acredite que você é aquilo, declare que você é isso, depende. Se não for a sua verdade, se não for a realidade, você vai ter um problema. Então, qual é a realidade a respeito de quem nós somos? Qual é a verdade a respeito da sua identidade? Eu quero ler um texto com você de Gálatas. Em Gálatas, no capítulo 3, o final do capítulo 3 e o início do capítulo 4 nos ensina algo tremendo. É uma das passagens que mais marcaram a minha vida. Diz assim, todos vocês, capítulo 3, versículo 26 de Gálatas, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Agora preste atenção que é a parte mais interessante. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Uau, que palavra! Essa passagem é tão interessante e toca tanto meu coração, porque me fez compreender o porquê que muitas pessoas vivem uma determinada realidade e outras com as mesmas condições ou com o mesmo potencial ou nas mesmas circunstâncias vivem realidades totalmente opostas. Sabe por quê? Porque a tua realidade espiritual, inclusive até material ou nesta vida terrena, sempre será coerente com quem você pensa ser, com quem você acredita ser.
E a palavra de Deus diz que a partir de Cristo Jesus, ou seja, se você entrega a sua vida a Cristo, se você rende o seu coração a Ele, a partir desse momento você se torna um filho de Deus. Não há ninguém que seja maior ou menor em Cristo. Não há mulher, nem homem, não há escravo, nem livre. Em Cristo somos um, somos filhos de Deus, somos herdeiros da promessa de Deus. Todos somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Não quer dizer que todo ser humano é filho de Deus, não. Inclusive lá em João capítulo 1 diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porém, aos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é uma mentira que o mundo prega, que todo mundo é filho de Deus. Não, todos somos criatura de Deus, mas nos tornamos filhos a partir da nossa fé em Jesus Cristo. Porém, a partir da tua fé em Jesus Cristo, essa condição não pode ser roubada de você. Você é um filho de Deus. E se um filho de Deus é cuidado por Deus, é guardado por Deus, é protegido por Deus, tem a herança celestial do Senhor, tem as riquezas tanto para esta vida quanto para a vida eterna, se você é um herdeiro de Deus, você é um filho de Deus, todos temos a mesma condição. Isso está acessível a você. Porém, há um problema. E Paulo está dizendo qual é o problema. Se todos os que creem em Jesus são filhos de Deus e são herdeiros das promessas de Deus, por que muitos ainda não desfrutam de paz? Por que muitos ainda não desfrutam de cuidado ou de provisão? Por que será que muitos ainda estão em outras condições? Por que na prática muitos são diferentes uns dos outros? E eu te digo por quê. Porque a tua compreensão a respeito de quem você é determina quem você é. Olha o que Paulo está dizendo. Um filho, mesmo sendo filho, enquanto não for maduro, e maturidade implica em consciência a respeito de quem Deus é e quem você é. A maturidade bíblica tem a ver com esse processo de crescer espiritualmente ao ponto de ter clareza a respeito de si mesmo, e a respeito da palavra, e a respeito de Deus. E Paulo está dizendo, aquele filho que não é maduro, ou seja, que não tem clareza de quem ele é, não tem compreensão de quem Deus é e quem ele é, ele vive como escravo. Porque mesmo sendo filho, enquanto não tiver maturidade, ele ainda permanece na condição de escravo. De nada difere de um escravo. Olha que forte isso que a gente está refletindo aqui. O que é que Deus está dizendo? Por mais que você seja um filho de Deus, se você não ter compreensão, se você não tiver compreensão do que isso implica, do que Deus já fez por você, mesmo sendo, você não vive como. Tem uma história de um rapaz com um nome muito estranho chamado Mefibosete. Mefibosete era neto do rei Saul. Ele era um próximo rei, um futuro rei. Ele era um príncipezinho todo cuidado, com os seus brinquedos reais, o seu berço real, o seu palácio real, as suas vestes reais. Ele era um pequeno príncipe destinado a herdar o trono. Porém, uma situação terrível aconteceu com a sua família. Entraram em guerra, o seu pai e o seu avô vão para a batalha e acabam morrendo nesse caos e nessa situação toda. A sua cuidadora, a sua babá, com medo de que os inimigos viessem com certeza buscar o herdeiro do trono, ela fugiu com ele para tentar proteger e escondê-lo. O problema é que nessa fuga ela deixa ele cair. E Mefibosete tem uma queda, e nessa queda não se sabe com clareza se bateu lá alguma área, uma região, mas a verdade é que ele passa a se tornar paralítico por isso. Ele é derrubado e naquela queda ele se torna um coxo. A Bíblia chama de coxo. Está registrado em 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. E essa condição nova limitou muito a vida de Mefibosete. O problema não é esse. O problema é que ele teve que viver a partir daí, escondido, fugido. Ele não tinha mais o seu pai vivo, não tinha mais o seu avô, e muito menos o seu reino e os seus palácios. Agora, a condição dele era viver escondido, guardado e protegido num lugar de escuridão, de solidão, de afastamento. Essa ama, essa cuidadora, tentou proteger ele, mas, infelizmente, o deixou cair. E esse rapaz passa a viver agora a sua vida inteira numa nova condição. Não mais como herdeiro do trono, não mais como um filho de um príncipe e neto de um rei, agora como um marginal, como alguém esquecido,
que era incapaz de ter a sua própria vida, que era incapaz de ter os seus próprios recursos. Toda vez que a Bíblia fala sobre um coxo, existe um símbolo muito forte sobre o coxo. O coxo, na realidade, do povo judeu, enfim, daquela cultura, era uma pessoa marginalizada, excluída da sociedade. Ele tinha um rótulo terrível que impedia ele de uma vida espiritual, limitava ele a uma vida afetiva e limitava ele também a uma vida social. Ele não podia nem trabalhar, ele vivia de mendigar ou de migalhas. Era assim a vida de um coxo. A questão é que muitos não entendem que Mefibosete representam muitos de nós. Por que não todos nós? Mefibosete representa todos nós, a nossa natureza caída. Só que existem dois símbolos aqui. Mefibosete representa o ser humano natural, o ser humano na condição do pecado. O ser humano já nasce na condição de coxo, espiritualmente falando. Porém, Mefibosete representa também uma outra situação, que é o ser humano que passa por situações na vida que o impedem de caminhar com suas próprias pernas. Há um símbolo aqui muito forte. A gente passa por experiências na vida que afetam totalmente a nossa autoimagem. A nossa autoimagem é a nossa compreensão que nós temos de nós mesmos. E essas experiências são, às vezes, traumas da família. Porque por mais que os nossos pais tentem acertar, eles não são perfeitos. E muitas vezes eles cometem erro. E às vezes cometem erros na nossa criação, na forma como lidam conosco, que geram sentimentos e feridas que muitas vezes distorcem a imagem que nós temos de nós mesmos. Às vezes a gente passa por abusos emocionais ou até físicos por pessoas na nossa infância, ou na nossa jornada de vida, que começam a gerar marcas e uma distorção de quem nós somos. Talvez você passou por uma falência empresarial, talvez você passou por fracassos na tua carreira que criaram uma marca, fazendo você acreditar que você é aquilo. Mas, na verdade, a nossa condição, ela não é o resultado, a nossa condição, ou quem nós somos de verdade, não é resultado das nossas experiências, mas da nossa natureza, da nossa origem e do nosso propósito, de quem nós fomos criados para ser. Mefibosete nunca deixaria de ser herdeiro do trono, porque aquilo era um fato. Ele era filho de Jonatas, ele era neto de Saul, ele era herdeiro e e ninguém poderia roubar isso dele, essa condição, ninguém poderia roubar isso dele. Porém, as marcas da vida, as experiências da vida colocaram ele numa outra situação. E a partir daquele momento ele passou a viver não mais como ele foi criado para ser, mas como ele se tornou a partir das suas experiências. Isso acontece muito conosco. Talvez hoje você vive uma vida extremamente limitada. A tua autoestima, o valor que você dá a si mesmo é fruto das experiências que você viveu. Mas isso é errado. A autoestima, o valor que você dá a si mesmo deve ser fruto de quem você é e quem nasceu para ser, e quem Deus te criou para ser. O que acontece com Mefibosete? No capítulo 9, Davi, já o próximo rei, o rei seguinte, ele busca encontrar uma forma de compensar ou de honrar a amizade que ele tinha com Jonatas, o pai de Mefibosete. Só que Davi não sabia e nem conhecia Mefibosete. Por isso, ele está em um determinado momento desejando, talvez ele está tendo memórias, lembrando da amizade que ele tinha com Jonatas, e de repente ele suspira e diz, olha, como eu gostaria de fazer algo pela família de Jonatas. Será que não tem alguém, um filho, não tem alguém que eu pudesse abençoar, honrar, por amor a Jonatas? E havia um servo no palácio do rei Davi que serviu a Saul e a Jonatas e conheceu Mefibosete. E ele vem, se aproxima do rei Davi e diz, olha, existe um filho de Jonatas que está aí perdido, marginalizado, escondido num lugar chamado, numa cidade chamada Lodebar. E Davi diz, eu não acredito, realmente existe alguém, existe uma descendência, existe alguém que eu possa ajudar? Sim, inclusive ele vive lá numa condição ruim, enfim. Davi fala, para tudo, mandem a cavalaria buscar Mefibosete, eu quero esse rapaz aqui porque eu quero honrar a vida dele. E Davi manda os seus servos, e de repente Mefibosete é trazido à presença do rei, e o rei abençoa. Imagina o medo que Mefibosete estava sentindo. O medo talvez de acreditar que, olha, isso aqui é uma armadilha. Na verdade, o próximo rei vai querer acabar com a descendência. Vão querer me matar. Sei lá o que ele pensou. Ele pode ter pensado um monte de coisa. Mas a verdade é que Davi
abençoa Mefibosete. Olha o que diz o verso 7. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencem ao seu avô Saul, e você comerá sempre da minha mesa. Sabe o que Davi está dizendo? Davi está manifestando um tipo, aqui é uma sombra do papel de Deus sobre a nossa vida. E é interessante aqui que a gente pode até usar exatamente a relação que Davi tinha com Jonatas, de amor a Jonatas. Por amor a Jonatas, ele abençoa Mefibosete. E isso representa muito o que a palavra de Deus nos apresenta em relação ao amor de Deus conosco. Nós fomos salvos, nós fomos resgatados, nós fomos justificados pelo amor que Deus teve por nós, expressado através de Jesus Cristo. Pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário, nós fomos resgatados, nós podemos ser justificados e nos tornamos filhos de Deus. Ou seja, o favor que nos alcança não é fruto do nosso próprio mérito, é fruto daquilo que Jesus conquistou. O que Mefibosete estava alcançando não era fruto do seu próprio da sua própria conquista ou do seu próprio merecimento. O que Mefibosete estava alcançando era a graça a partir do amor que Davi tinha por Jonatas. Da mesma forma, nós temos um encontro com Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, Deus não olha para a nossa condição e Deus não olha para os nossos méritos e Deus não também está preocupado com aquilo que você pode oferecer a Ele, que faça você se tornar merecedor do seu amor. Mas por amor a Jesus, por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Jesus conquistou, nós somos resgatados, nós somos transformados, nós somos abençoados e nós recebemos o direito de voltar à nossa condição de origem, a quem nós deveríamos ser, de quem nós fomos criados para ser. E nós fomos criados para ser filhos de Deus, descendência de Deus. Esse é o propósito de Deus. A palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que todos se salvem. O problema é que existe um fator chamado liberdade. Existe um fator chamado livre-arbítrio. Deus nos ama tanto que nos deu a liberdade de escolher isso. Mas quando escolhemos nos tornar filhos de Deus, quando escolhemos nos render a esse amor, quando nos escolhemos e decidimos nos entregar a esse favor imerecido, a palavra de Deus diz que Deus nos torna filho de Deus. E a partir desse momento, nós somos herdeiros da promessa. Nós somos filhos de Deus e somos restaurados. Somos restaurados espiritualmente. E a partir desse momento, acontece algo que aconteceu com Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Olha, não importa qual é a sua natureza, não importa quais foram as suas experiências e quais foram as quedas, importa é quem você é em Cristo. E talvez aqui é o ponto principal da nossa mensagem hoje. Eu poderia aqui falar a respeito de técnicas para você ter mais confiança, para você acreditar mais em você. Eu poderia falar a respeito de ferramentas emocionais e psicológicas para você se sentir mais confiante, com mais valor. Mas todo esse tipo de valor sustentado no seu braço, na sua força ou no esforço psicológico, ele é fraco, ele é falho. O melhor é o que a palavra de Deus nos orienta: ter o valor ou dar a si mesmo o valor correto sobre si mesmo. E sabe qual é o valor correto sobre você? O valor correto sobre você é que você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é amado por Jesus Cristo e esse amor foi demonstrado na cruz do Calvário. Você não precisa de nada porque Deus já te deu tudo. Em Romanos capítulo 8, versículo 32 diz: aquele que nem seu próprio filho poupou, como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Talvez o inimigo e Satanás e o mundo tenham tentado fazer você acreditar que você é frustrado porque você teve determinada frustração, de que você é alguém que não é amado porque alguém um dia te traiu. Você talvez tem acreditado de que você é incapaz, porque você teve tropeços e não alcançou alguns objetivos. Mas a pergunta é: quem Deus diz que você é?
E a Bíblia diz que você foi justificado. A Bíblia diz que você não tem culpa de nada, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, gente, é cheio e pleno da mais rica e profunda sabedoria. Olha, a Bíblia diz tanta coisa a respeito de você. Ela diz que você é amado, ela diz que você foi aceito, ela diz que você não é culpado, ela diz que você foi justificado, ela diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor e te guardam. Você não precisa ter medo. Eu poderia falar de um monte de coisas a respeito do que a Bíblia diz que você é e quem a Bíblia diz que você é. A pergunta é, você acredita nisso? Porque a tua verdadeira autoestima, cultivar a verdadeira autoestima, é cultivar pela fé as convicções que a palavra diz a respeito de você mesmo. Não é o que as suas experiências disseram, não é o que os seus amigos disseram sobre você, não é o que até mesmo a sua família diz que você é quem Deus diz que você é. E a Bíblia diz que você é filho dele, amado e guardado em Jesus Cristo. E que todas as riquezas celestiais e para esta vida também estão em Cristo e elas são acessíveis a você. Você é herdeiro. Tudo que Deus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Uma música antiga já dizia isso. Olha, tudo que é fruto do Espírito, você pode desfrutar e você pode viver. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é o amor, a amabilidade, a bondade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Todos são virtudes que permitem que você viva uma vida plena e abundante nos relacionamentos, no trabalho, na carreira, que você prospere. Olha, quem não vai prosperar tendo domínio próprio? Quem não vai ser mais feliz sendo mais paciente? Quem não vai ter melhores relacionamentos se não for mais amoroso, mais amável, mais bondoso? Quem aqui não vai ter uma carreira frutífera, sendo manso, tendo domínio próprio, tendo essa capacidade de controlar-se a si mesmo? Quantos aqui não vão viver uma vida plena nessa terra, vivendo os frutos do Espírito? Rona, mas por que esses frutos não se manifestam na minha vida? A pergunta é, será que você sabe quem você é? Será que você tem cultivado a verdade de Deus a respeito da sua vida? Talvez os seus ouvidos estão muito mais atentos e acreditando nas mentiras de Satanás e do mundo a respeito da sua vida do que as próprias verdades que Deus já decretou. É sobre isso que é a verdadeira autoestima. É assim que se cultiva a verdadeira autoestima, crendo de todo o nosso coração que quem Deus diz que nós somos, e passando a viver a partir dessa verdade, a nossa vida é transformada. A minha oração e meu desejo é que você cultive quem Deus diz que você é. Rona, mas eu estou ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Eu não sei se eu sou um filho de Deus. A Bíblia diz que se você crer com todo o seu coração e confessar com sua boca, serás salvo. E a filiação, ela é selada a partir do momento em que Deus encontra um coração sincero e arrependido. Ele envia seu Espírito Santo a habitar dentro de você. E a partir desse momento, ninguém mais poderá roubar de você quem você se torna em Cristo, que é um filho de Deus. E a partir desse momento, você precisa passar a viver conforme você foi criado para ser. Muitas pessoas se assustam quando leem os evangelhos e até julgam que Jesus parecia ser um pouco arrogante. Jesus não era arrogante, Jesus era convicto de quem ele era. Muitas vezes ele era confrontado ou ele era posto à prova e ele dizia, eu sou filho de Deus. E esse tipo de convicção nós temos que ter. Por isso que Jesus não vivia uma vida abaixo de quem ele foi criado para ser e nem acima. Filipenses capítulo 2 diz, tenham a mesma atitude que teve Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes humilhou-se a si mesmo. Isso é cultivar a verdadeira autoestima, ser humilde diante da realidade de quem Deus é, mas ao mesmo tempo não se rebaixar a ser menos de quem Deus te criou para ser. Você é um filho amado de Deus. Não permita que Satanás pise na sua mente, pise na sua vida, te colocando abaixo dessa condição. Você foi justificado, você é amado, você foi abençoado. Em Cristo todas as riquezas estão contidas e você é herdeiro de tudo isso. Não permita viver abaixo dessa condição. Rona, eu posso ser um filho de Deus? Se você crer com o teu coração e confessar com sua boca, a Bíblia diz que você será salvo. Eu posso
orientar você a fazer essa confissão pública agora. Você pode, de todo o seu coração, render-se a Ele. E eu quero fazer 2 orações. Eu quero fazer uma oração para as 2 pessoas, né? Para dois tipos de pessoas que estão me ouvindo. Aqueles que ainda não são filhos de Deus e querem viver essa nova condição. Mas também aqueles que são filhos de Deus, mas não têm vivido conforme. Tem sido como essa pessoa aqui de Gálatas 4, que embora sendo filho, vive como escravo, porque ainda não amadureceu. E esse amadurecer consiste em ter clareza de quem você é. Eu quero orar. E você que nunca entregou sua vida a Cristo, repita essa oração inicial comigo e depois eu vou encerrar a oração conduzindo e ajudando aqueles que não têm vivido conforme foram criados para ser. Quero orar com você. Querido Deus, aqui do outro lado da tela, tem alguém possivelmente que ouviu essa verdade de que pode ser um filho seu, de que há uma promessa de que o Senhor nos faz filhos a partir de Cristo Jesus. Por isso eu te peço, Pai, que se existe alguém agora do outro lado da tela, entregando, Senhor, seu coração, rendendo sua vida a Ti, que essa pessoa faça, Senhor, essa oração de entrega, dizendo: eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida, eu confesso e eu permito que o Senhor seja Senhor da minha vida. Se há alguém rendendo o seu coração de maneira sincera, Pai, recebe, Senhor, como seu filho, é a sua promessa. Recebe agora essa oração, abraça-os como filhos amados e perdoa todos os seus pecados. E que a partir de hoje, essas pessoas possam viver essa condição. E agora, Senhor, inclui todos nós nessa oração. Não permita que nenhum de nós viva abaixo de quem nós fomos criados para ser. Que a verdadeira autoestima, ou seja, o verdadeiro valor que damos a nós mesmos, seja coerente com quem o Senhor nos criou para ser, quem o Senhor nos chamou para ser. Nós somos seus filhos, filhos amados e cuidados e guardados por Ti. Ninguém pode arrancar isso de nós, ninguém pode tirar isso de nós. Ajuda-nos a cultivar na nossa mente essa verdade, Pai, para que nunca esqueçamos de quem nós somos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que alegria ter compartilhado essa mensagem com você. Espero que a partir de hoje você viva cada vez mais a sua verdadeira autoestima e a sua verdadeira identidade. Que Deus te abençoe.